Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira, 10 da manhã, tem episódio fresquinho aqui e todos, não importa quem sentar essa mesa, não importa o tema que a gente vai escolher, tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Essa é a missão que o Senhor nos deu e que nós estamos semanalmente, fielmente aqui servindo a nossa comunidade aí em crescer a semelhança de Cristo. E hoje não será diferente. Estou muito animado para o nosso podcast de hoje, porque a gente vai conversar sobre como organizar a vida. Você tem um sentimento que a vida tá meio desorganizada, que você tá meio perdido, sabe? Não é só o seu exterior, mas o seu interior. Então nós vamos conversar sobre isso e eu quero apresentar para você uma ferramenta que pode ser que te ajude muito nessa organização e tudo isso à luz das escrituras, beleza? Tá preparado? Vambora que eu quero muito conversar com o meu convidado de hoje. Meu amigo, Davi Lago. Douglas, querido. Como é que você tá? Feliz, alegre, sempre um privilégio, uma honra estar contigo aqui, conversando aqui em Bragança Paulista, equipe maravilhosa, Jesus Cop forte, ministério frutífero. Amém. Obrigado pelo convite, meu irmão. Que é isso, uma alegria. Um dos donos do canal aqui, né? Um dos caras que mais vieram no nosso canal e eu sempre sou muito abençoado. Honra. E deixa eu só atualizar aqui a biografia, né? Davi Lago, ele exerce o Ministério da Palavra desde 2001, né? Escritor best-seller, coordenador de pesquisa no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, né? Na PUC São Paulo, professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo e capelão da Primeira Igreja Batista de São Paulo, doutorando em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo e apresentador do programa Futuro Imediato pela Univesp, TV Cultura, e vive na capital paulista com sua esposa Natália e sua filha Maria. Maria tá enorme, né? Maria fez 13 anos já. 13 anos. Agora entrando na adolescência. Muito bom. Você sabe como é que é, né? Novo desafio. A Luísa vai fazer 15, o Davi 13 também. Então, estamos aí nesses novos desafios aí, né? Muito bom. Obrigado por você estar aqui. E hoje, você que está aqui com a gente, eu falei para você, né? Que a gente quer conversar sobre Organize Sua Vida. Por quê? O Davi lançou um livro pela Editora Vida chamado Life Planner, né? Life Planner. Por que você decidiu escrever sobre isso, Davi? Por que você decidiu, você falou para mim em off que foi 1 ano e meio de trabalho para escrever um livro sobre organização de vida? Esse é um sonho muito antigo, Douglas, de uma obra que, na verdade, é uma ferramenta para ajudar as pessoas a organizarem as suas vidas. Eu venho de uma base de ministério com jovens, de trabalhar, você mencionou desde 2001 pregando a palavra de Deus, então já são 25 anos pregando a palavra de Deus. E muitos temas muito práticos. Jesus, ele era muito prático. Então o objetivo da obra, o que me motivou a escrever, foi justamente montar de um modo acessível às pessoas cada uma das áreas da vida à luz da palavra de Deus. Então, eu recebi o convite, né, da Editora Vida, super carinhosa, né, o Omar, o Renan, a Sara Lucchini, toda a equipe da Editora Vida, Evangelina, pessoal, nota 1000, convite muito carinhoso para produzir essa obra e, de fato, foi 1 ano e meio, demorou 1 ano e meio. Eu pensei que ia ser mais rápido, né? Eu falei, vou pegar aqui as mensagens, a ideia era sintetizar várias mensagens de décadas na obra. Mas aí eu falei, gente, é mais profundo. Porque eu fui buscando fundamentação bíblica, mais elaborada e específica para cada área. Então, por exemplo, o livro é dividido em 7 macro-áreas. Eu peguei aí ferramenta, né? Uma ferramenta conhecida da organização de vida, que é o mapa da vida. Quando você faz um círculo e tem assim as áreas. Normalmente os mapas da vida tem vida física, corporal, vida relacional, né? E assim, propósito, objetivos de vida, alguma coisa nesse sentido. Eu destrinchei o mapa da vida, a roda da vida, em 7 macro-áreas. Ok.
Vida espiritual, então falando sobre vida de oração, leitura da palavra, relacionamento com Deus, caráter cristão. Vida organizacional em si, eu acho que esse é um departamento à parte da vida. Você tem que ter uma parte da nossa vida só para organizar. Então aqui fala de metas, de organização do tempo, de rotinas, como organizar os seus espaços. A gente vai entrar um pouquinho em cada um aqui depois, Legal. mas vida organizacional, como organizar informação. A gente recebe tanta informação e a Bíblia fala sobre isso. É mesmo? A Bíblia fala sobre como gerir informação. Tem um monte de provérbios. Olha, você escuta um lado, calma, escuta o outro depois. Não sai, aí a gente esquece Olha isso. só. E a gente esquece isso. Terceiro, vida corporal. Claro, falar sobre desde tomar banho para a glória de Deus. Jesus fala de muito bom. lavar o rosto, lavar as remeras no Vai Sermão do abençoar Monte. um dos nossos ouvintes aqui. Precisa, Que tá... A Bíblia fala muito sobre higiene, faz a conexão de pureza espiritual com o vocabulário, a gramática da higiene corporal. É impressionante, no Antigo e no Novo Testamento. Então, vida corporal, falar sobre a beleza. O que a Bíblia fala sobre beleza, sobre roupas? Fala que a gente tem que se revestir de Jesus o tempo inteiro. A Bíblia começa e termina falando de vestimentas. É verdade. No Jardim do Éden, nas bodas do Cordeiro. Apocalipse, É né? muito legal. Vida mental, a quarta parte da obra, falando sobre intelecto, memória, emoções, contemplação, diversão, curiosidade. A Bíblia fala muito sobre perguntas. Então eu estudei qual que são as primeiras e as últimas perguntas da Bíblia. Olha que legal. Vida laboral é tudo que tem a ver com trabalho, estudos, excelência, parcerias, finanças, investimentos, generosidade. Penúltimo, a vida relacional, claro, romance, família, amizades, hospitalidade, receber, né, pessoas em casa, mentoria, como você pode selecionar mentores, buscar pessoas ativamente para te aconselhar. A Bíblia fala sobre buscar conselhos, na multidão de conselhos a sabedoria, e muitos jovens, né, Douglas, simplesmente não ligam para isso, como se não tivesse esse texto na Bíblia. Cidadania, comunicação, encerra falando da vida potencial. Falando sobre sonhos, crescimento, viagens, lugares, legado que eu quero deixar. Então, a obra é dividida nessas 7 macro áreas. Cada uma das áreas Legal. subdividida em 7 temas. Então, um total de 49 facetas da vida humana à luz da palavra de Deus. Cara, que demais. E como nos abençoa olhar para tudo isso, ganhar consciência, jogar luz, né? E claro, responder à luz da palavra o que é que nós precisamos fazer em relação a essas coisas. Eu tava conversando ontem, nós estávamos ontem no nosso pequeno grupo aqui, né? A gente chama de DNA na família Descope. E o Gui, que trouxe a palavra, assim, que compartilhou um tema com a gente, falou sobre ceia, né? E aí ele falando sobre a ceia, sobre o partir do pão, essa ordenança do Senhor e tal. Então, aí acabou que a conversa foi virando pra liturgia, né? E aí o Johnny tava lá, né? O Jonatas, aí ele falou assim, como que é importante pra nós o ritmo, né? O ritmo. E aí ele falou assim, não é à toa que a palavra rito tem a ver com ritmo, né? Então existem ritos que Deus vai deixando. E aí eu compartilhei algo com a galera, né? Eu falei assim, como nós temos sentido, eu de forma pessoal, minha família, né? E eu percebo os meus amigos ao redor, nós temos sentido as dores de uma vida sem ritmo, né? Sem ritos, né? A gente, em nome de acabar com a religiosidade, a gente foi tirando todos os ritos, né? A gente foi tirando todos os ritmos. E a ceia é isso, né? Ó, que nem aqui na Família Descope é semanal, né? Todas as semanas. E aí você lembra do sábado, né? Na Bíblia, todas as semanas. Aí tem as festas, aí tem a cada 7 anos faz uma coisa, a cada 50 faz tem um ritmo, né? E aí eu brinquei com eles assim, né? Que a sua vida é parecida com a minha, né, Davi? Do sentido de a gente acorda e fala, e aí hoje, o que tem pra hoje? Então hoje você tá aqui em Bragança, e você vai ter que sair daqui, vai pra um evento, aí você prega à noite, você volta, e o que tem amanhã? Aí eu falei pra ele assim, tem hora que eu paro e falo assim, nossa, deve ser legal, né, trabalhar numa fábrica das 8 às 5. Isso é muito próprio do nosso tempo também, né? Essa quebra de uma ordem mais linear, né, no dia a dia. Mas você, acho que mata a charada quando você fala assim, Deus estabeleceu ritmos. Na criação, na história de Israel e na vida da igreja, né? Biblicamente, os ritmos, eles existem. Deus fez um mundo com estações, anos, dias. Na primeira página da Bíblia, ele coloca os luminares para marcar estações, dias e anos, né? Coloca para Israel, com muito mais detalhes,
os ciclos, as festas que deveriam ser comemoradas publicamente, o ano do jubileu que você mencionou, a cada 49 anos, o ano do jubileu, o ano sabático, eram 7 festivais anuais. E quando chega na época que Cristo vem à Terra, né, Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, Jesus, ele não apresenta um cronograma rígido, legalista. Ele veio quebrar o legalismo, mas ele mantém o princípio dos ritmos. Os ritmos permanecem na vida da igreja. Ele ensina a agradecer pelo pão diário, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, viver um dia em cada dia, né? Aquela coisa, basta cada dia o seu próprio mal, que ele fala no Sermão do Monte. Carregue diariamente a sua cruz e siga-me. Estarei convosco todos os dias até a consumação. Então, cada dia é uma microvida, né? Cada dia chega no final do dia, eu tô morto, né? Que a gente morre, ressuscita no outro dia. Então, Jesus, ele estabelece, fala de hábitos regulares que Jesus tinha. Jesus tinha o hábito regular de orar. Sim. Fala, né, em Lucas, ele costumava retirar-se para locais solitários e orar, e ali orava. Fala que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga ao sábado, em Lucas 4, quando fala a primeira pregação de Jesus. Ele estava na sinagoga, sábado de manhã, como era o seu costume. Jesus tinha um ritmo de estar reunido, né? Fala de reuniões regulares da igreja em Hebreus 10:5, não deixe de reunir. E a ceia do Senhor, que é esse momento onde nós relembramos o ritmo cósmico, né? Nós, em memória de mim, olhamos para trás. Então, a memória do sacrifício de Cristo na cruz, a memória da história da salvação, os atos salvadores de Deus na história. Então, em memória de mim. Num mundo, numa época, Douglas, onde tem jovens, tem pessoas que pensam que o mundo começou ontem, que nós estamos inventando a roda, a ceia nos coloca numa perspectiva do tempo, né? De um Deus eterno, acima do tempo e do espaço, e de tudo que veio antes, trazer à memória o que traz esperança. Então, em memória de mim. Mas na ceia nós olhamos para o presente, a nossa percepção, a nossa afirmação atual, né? Examine-se, pois, o homem, para ver se está integrado. Você tá hoje. Pedir perdão. Então é o momento de avaliar a vida. Discernir o corpo. É o momento de introspecção, é o momento de profundo. Examine-se cada um a si mesmo. De sondar o coração profundamente, não superficialmente. Não fala para só olhar num espelho, fala para olhar para dentro, fala para examinar. É a palavra sondar, interno. E anuncia até que ele venha, né? Todas as vezes que comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, a fé cristã se abre ao futuro. Era uma fé esperançosa. Okay. Né? Nós temos uma esperança. Inclusive, Douglas, a palavra esperança no Novo Testamento é a palavra grega eupis. E eupis, até então, era uma palavra assim, expectativa boa ou má. Ela não tinha uma conotação como hoje, quando a gente fala a palavra esperança, que é algo bom. Eu tô esperançoso. Quando você fala esperançoso, é uma expectativa positiva, feliz, alegre. A mudança na palavra eupis, que vai para o spe, que é o latim de onde vem o esperança, é por causa da fé cristã. A fé cristã remodelou o próprio significado da palavra esperança. Não existia, por exemplo, no panteão greco-romano dos deuses, a divindade, Eupis era uma divindade também, assim como Spé. Não era uma divindade do primeiro escalão, ela era da 5ª divisão. Esperança era um deusinho. Era um deusinho para eles, era uma coisa sem sentido para eles terem esperança, era como uma ilusão. Mas a fé cristã, justamente porque Jesus veio, ressuscitou e mostrou o seu poder, a igreja então tem esperança para o futuro. Então é o Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, veja só, a ceia tem tudo a ver com ritmo, com rotina. E isso tem uma implicação muito prática no nosso dia a dia. Então, como que eu vou viver uma vida de qualquer maneira? Sim. Como que eu não vou remir o meu tempo, como diz Efésios? E eu achei muito legal você ter usado a palavra planejar, né? Life planner. Esse planejar, porque tem muitas das coisas que a gente começou a ter consciência, poxa, eu preciso viver isso, mas que é impossível ver sem planejamento. Por exemplo, eu, junto com a Val, para esse ano, Deus costuma falar muito com a gente sobre descanso. E aí a gente falou, cara, nós vamos fazer um sábado, vamos fazer um dia de descanso mesmo, assim, né? Então, como pastores, a gente tá fazendo de terça-feira. E foi nessa terça-feira agora, só que é interessante como
eu não consegui, por exemplo, nessa terça, fazer da forma que eu gostaria, porque eu não tinha noção de quanto que é necessário planejamento para descansar. Parece que é assim, não, vou parar. Só que aí quando você vai ver, então, o judeu, né, a gente já foi em Israel e tal, participamos de um Shabá, há um planejamento da semana inteira para que aquela vontade de Deus aconteça, né? Isso é muito bom. Levar o lazer a sério, né? Você tem que levar o trabalho a sério, o lazer, a diversão, o descanso, também a sério, o momento com a família. Essa é a ideia. Cada parte, cada fibra, cada gota do nosso tempo, da nossa vida, do nosso suor, é para a glória de Deus. Sim. Nós precisamos, então, entender isso. Fechando aqui das rotinas, por exemplo, você ter, como você falou, hábitos estabelecidos e rotinas estruturadas, ó, quando você tem rotinas, isso aumenta a sua eficiência. Você é extremamente ineficiente quando você não tem uma rotina estabelecida. Você consegue formar bons hábitos quando você... A melhor maneira de enfrentar um mau hábito é estabelecendo uma rotina de um bom hábito. Amplia a nossa perícia. Aquilo que você faz rotineiramente, você vai ficando cada vez melhor. Você gravando podcast, da primeira vez porque eu vim para a segunda, para a terceira, para a 10ª, para a 100ª, cada vez melhor, cada vez a equipe mais afinada. Claro, a rotina estabelece, afia o machado. A Bíblia fala sobre machados afiados, né? Tem pessoas que pensam assim, aquela velha história, você já ouviu assim, tinha um sujeito que precisava lenhar, a família estava com frio e ele estava então na neve, ele precisava tirar ali aquela lenha, só que o machado cego. E ele batendo com muita força e chega alguém e fala assim, para e afia o machado. E ele continuou batendo com o machado cego na árvore, dizendo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Quer dizer, provavelmente ele vai demorar 5 vezes mais mais tempo do que se ele parasse para afiar. E no fim ele vai perder o tempo. E no fim ele vai perder o tempo. Então parar, organizar é o que vai te possibilitar alcançar grandes objetivos. Nenhum grande objetivo é alcançado sem planejamento, nem na Bíblia, nem na vida real. Grandes objetivos não caem do céu, não caem prontos. Deus poderia ter criado o mundo, Douglas, com uma palavra. Todo mundo que existe. Mas ele já está nos ensinando algo. Ele cria em 6 dias. No 7º dia ele descansa. Jesus poderia ter ido beber para a cruz. Ele não vai beber para a cruz. Ele vive 3 décadas de anonimato. 3 anos de ministério. Cerca de 3 anos de ministério. São 3 Páscoas em João. E 3 dias ele salvou o mundo. Morreu, foi sepultado. Ressuscitou no 3º dia. Então, eu acho maravilhoso como que... Tem ritmo, né? Tem ritmo, como que os grandes projetos... Jesus fala, quem quer construir uma torre tem que primeiro sentar e calcular o preço, calcular. Então, isso é para tudo, para carreira. Carreira não é correria, né? Não é dar, como a gente diz no Brasil, tiro para todo lado. Olha, Jesus, eu sei de onde vim e para onde vou. Muito bom. O apóstolo Paulo, eu não luto como quem esmurra o ar. Né? Meu alvo é Cristo. Então, desde você estabelecer, no início da obra, a gente coloca alguns princípios básicos aqui na introdução, alguns provérbios básicos, né? Bíblicos sobre organização. Então, um deles é esse, definir objetivos. Provérbios 20, verso 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita ele procura e não acha nada. Então aquela pessoa que não estabeleceu objetivo nenhum, não sabe nem para onde está indo e chega, nossa, não estou colhendo nada. Não me diga, né? Quer dizer, você não plantou, você não colocou um objetivo. Então, ter objetivos, estabelecer objetivos e orar por objetivos. Colocar diante de Deus. O prudente discerne os seus caminhos, diz Provérbios 20, verso 24. Colocar uma estratégia também, Douglas. Não adianta você ter um objetivo, mas eu tenho o ponto onde eu quero chegar. Mas quais são os passos para chegar nesse ponto? Eu acho isso mais legal, assim, na Bíblia. Que a Bíblia não é uma mistificação. Ela é muito prática, né? Ela chega... Jesus, ele é Deus encarnado, ensinando a orar pelo pão de cada dia. Isso é tão bonito. Então, qual que é a estratégia, né? Provérbios 14, verso 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, o prudente, a mulher prudente, o homem prudente, ele vai ver, peraí, o caminho é esse aqui, ó. Eu não vou... Tem um objetivo que eu quero chegar, tem um destino. Mas qual que é o caminho? O sábio, ele olha, reúne informações. Eu não sei montar uma estratégia. Outro conselho, busque conselheiros. Provérbios 20, 18. Olha que legal, esse aqui é um dos meus prediletos, Douglas. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos
E quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vai para uma batalha desorientado já perdeu a batalha antes de entrar na batalha. Batalhas complexas, não é impossível você vencer com um acaso, com um suposto acaso. Não tem. Aqui, ó, é bíblico. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, busca livros, são conselheiros, pessoas mais velhas, pessoas experientes. Cursos hoje, né? Cursos. A experiência é uma lanterna virada para trás. Você, Muito bom. numa mesa, ouvindo pessoas que podem, né, potencializar o seu negócio, o seu estudo, cara, sua vida decola. Você pula etapas, erros desnecessários. E pessoas terríveis são conselheiros também, né? Quando você olha e fala, não é assim que eu quero fazer. É o exemplo e o anti-exemplo. A Bíblia né? nos ensina a aprender com os anti-exemplos. Caim é um anti-exemplo. A Bíblia começa, na verdade, só com um anti-exemplo. Demora a ter um exemplo. Demora. É só quando Enos começa a invocar o Senhor, que, né, Abel ali, mas assim, é só anti-exemplo. Adão, Eva, Caim, assim. Nós vamos aprendendo com anti-exemplos na Bíblia o tempo inteiro, né? Até mesmo os heróis bíblicos, como a gente diz, né? Pessoas que são colocadas lá em Hebreus, né, na galeria dos heróis da fé, que são uma fé que é colocada como paradigma, como Abraão, como Davi. Homens que o mundo não era digno. Mesmo eles, as principais histórias são as histórias terríveis. A mentira de Abraão, o adultério de Davi. O apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus, não esconde. A embriaguez de Noé. Então, quer dizer, isso aí são experiências. Olha, poxa, Davi caiu nesse buraco, eu não preciso cair. Eu posso aprender. Então tem uma característica dos bons planos, que é a humildade de ouvir, a humildade de ser pronto a ouvir, tardio em falar, que muitas vezes muitos jovens, especialmente hoje em dia, acham que sabe tudo, que viu tudo, que conhece tudo. É muito perigoso quando nós temos um tipo de vanglória assim. Começar a agir é muito importante. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Provérbios 27, verso 1. Então chega um momento também, quando a gente vê biblicamente sobre planejamento, que o planejamento tem que ser executado. Então, Deus ele entrega uma estratégia para Noé, a arca, né? Sim. Mas ele tem que executar. Quer dizer, tem um plano que precisa ser colocado em prática. Não adiantava Neemias ter uma boa ideia e não construir os muros. Eu gosto muito que Atos chama Atos, não é ideias dos apóstolos. Muito bom. Palpite dos apóstolos, sugestões Reflexões dos apóstolos. Sugestões apóstolos. Não, são Atos. A igreja termina, o evangelho começa Atos. Quer dizer, Fazendo. é ação. Nós somos sal da E terra, é não doido, do céu. porque, não sei se você já viu aquele estudo que eles fizeram, de que quando eu fico falando sobre o plano, meu cérebro tem a sensação de já ter feito, né? Isso é impressionante. Porque você fica ali imaginando e falando. Tem pessoas, e tal. você já viu pessoas que estão sempre falando das grandes coisas que elas vão fazer amanhã. Tem uma frase assim: o caminho amanhã leva à cidade do nunca. Uau. Se você só fica andando no caminho do amanhã, você chega no nunca, não realiza nada. Então, Jesus ele veio, ele habitou entre nós, ele existiu, ele tocou. Muito bom. O João fala, nós vimos, nossas mãos tocaram no Senhor. Então, nós precisamos ter essa concretude, aprender. O perfeccionismo é outro problema, é uma fuga muitas vezes. O perfeccionismo é um medo de como é que eu vou ser avaliado. Não, e a vida tem que ser mais simples. Eu coloquei também uma frase italiana, que um provérbio popular italiano muito legal, ó. Entre falar e fazer, gastam-se muitos sapatos. Essa é boa. Entre falar e fazer, gastam-se muitos sapatos. Ser diligente também, né, não, Douglas? Você quer executar um plano. Objetivos diante de Deus, estratégia, reúna conselheiros, comece a fazer, saia do papel e seja diligente. Não adianta eu começar e não terminar. Então a Bíblia vai dizer, Provérbios 10, verso 4, as mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então a diligência, né, a Sabe perseverança, que a persistência. Um pecado que está sendo celebrado na nossa geração. Então, você entra... dois pecados que eu tenho reparado, assim, que a nossa geração tem celebrado eles. Não é só suportado, celebrado. É a preguiça. Então, você entra, tem memes. Sim. Hoje fui no monte de coberta, e não sei o que e tal. E ser antissocial.
né? E não ter comunhão com as pessoas. Desmarcar o compromisso, que alegria e tal. Então, duas coisas estão sendo celebradas, né? Mas que termina nisso aqui, né? Termina isso aqui. Isso é muito bom, né? A preguiça, ela é um pecado na Bíblia, né? Isso. É você sepultar os seus talentos. Você enterrá-los. roubar o talento de outra pessoa, o esforço de outra pessoa. Então, o preguiçoso, ele é descrito nas páginas da Bíblia como um parasita, né? Um parasita, um ser parasitário que sempre tem uma desculpa para dar, né? Então, Provérbios fala, tem um leão na rua. Olha, o preguiçoso, ele inventa monstros. Por quê? Porque a mão dele vai cair se ele for fazer um trabalho. Exato. Se ele for... E Jesus trabalhava. Jesus é o nosso modelo. Então, Jesus era um carpinteiro, ele era conhecido pelo seu trabalho. Esse não é o carpinteiro? Filho de José, o carpinteiro. Era assim que Jesus era conhecido. Por ser um trabalhador, um artesão, um tequinon. Então, Paulo fala para Tito, no final da carta de Tito, ele diz assim, ensine os nossos a não serem ociosos. Né? Não serem improdutivos, diz a outra tradução. É uma palavra grega que é tipo assim, desregrado. No sentido de que eu vou deixar a vida me levar. Isso é paganismo. Isso não é um modo cristão de viver e de entender a vida, que a nossa vida é preciosa. Desde o Salmo 90, na verdade, isso o povo de Deus sempre entendeu isso, né? Deus é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Está escrito no Salmo 90. Agora, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que meu coração alcance sabedoria. Quer dizer, Deus é eterno, nós não, nós somos limitados. Sim. Uns vivem 70, diz o Salmo, outros vivem 80 anos. Então, olha o pedido, ensina eu viver cada dia para a tua glória. Então, não ter esse senso de procrastinação, de preguiça. Tem uma outra frase que eu gosto assim, se não tiver vento, reme. Né? Às vezes a gente está esperando demais uma oportunidade, um vento para levar a minha vela. Alguém mas que cara, vai não me tem indicar. vento. Vai trabalhar, entendeu? Vai fazer, né? Vai fazer. Claro, ninguém está falando aqui, Douglas. Nós fizemos um longo podcast sobre a questão do descanso. Sim. É o equilíbrio. Ninguém está falando aqui que romantizando se matar para trabalhar. É óbvio que não. Mas nem romantizar nenhum dos dois. E é entender que, tipo assim, há uma... Eu vou usar essa palavra. Nessa parte de trabalho e descanso, Deus é desequilibrado. Sim. 6 dias de trabalho e 1 de descanso na Bíblia. Sim. Então não é 3,5, 3,5. Sim. Né? Mas por quê? Não é porque Deus... é porque Deus nos fez para isso. E há um lugar de muito prazer e satisfação no seu trabalho. Sim. Né? Aonde você não chama a sexta de happy hour. Sim. Porque você tem satisfação na obra que você... E para mim, essa questão da preguiça, um dos pontos é um negócio que foi mudando a nossa cabeça, né? Que foi pregado para nós que a vida foi feita para aproveitar. Então é por isso que a gente chama de sexta de happy hour, porque agora eu trabalhei, juntei dinheiro porque eu posso ir lá gastar no bar, né? E ter uma festa no sábado, e ter que me recuperar no domingo, e para eu voltar na segunda-feira. Então a vida foi feita para aproveitar. Então toda vez que surge um problema na minha frente, você fala, que droga, que tá atrapalhando de aproveitar. Isso é tão sério que tá esterilizando nossa geração. Sim. Porque o pessoal não quer ter filho. Porque vai me atrapalhar de aproveitar. Só que a Bíblia deixa muito claro, a vida foi feita para gastar ela. A vida é uma missão, não é um parque de diversão, é uma missão. Que é amar a Deus e amar ao próximo. Exato. Essa é a missão. É o contrário de curtir a vida, o que é o individualismo, Exato, que é a essência exato. de todo pecado, que é extremamente egoísta, extremamente autocentrado, extremamente luciferiano, né? É um modo de viver onde só o meu prazer é que importa e interessa, e não importa Deus, não importa o próximo, não importa mais nada. Qual que é a nossa missão? Jesus explicou: amar a Deus e amar as pessoas. O próprio Jesus sintetizou para que não tivesse dúvida. Ele é cristalino. O que eu espero? O que é o resumo de tudo? Ame a Deus e ame ao próximo. Então essa é a nossa missão. E aí aparece para você, diante de você, um problema. Uma grande oportunidade de amar o próximo. Poxa, Deus, estou mudando tal dia. Você pode vir me ajudar? Olha isso. Você entendeu? Cara, minha vida é uma missão. Bora, entendeu? Fulano se machucou, você pode levar ele no hospital? Bora, por quê? Porque a vida é uma missão. Eu fico imaginando um soldado que fica lá treinando e faz abdominal e não sei o quê. Como deve ser assim, duplo, surgiu uma batalha, tem uma guerra lá. Como é duplo, no sentido tipo assim, poxa, que pena que tá tendo uma guerra, mas ao mesmo tempo,
bora colocar em prática tudo, né? Bora servir, bora fazer. Então, se a gente entender essa realidade, né, a gente vai sair dessa preguiça. Agora, eu acho que o livro aqui, pelo que eu tô vendo, ele também é uma grande mensagem, talvez implícita, né, da integralidade, né? Sim. Nós somos esse ser, por exemplo, que poderia colocar nessas 7 áreas. Eu acho que a espiritual é a que a gente mais enfatiza aqui no canal. Então eu queria começar pelas outras. Tranquilo. Tá? Vamos começar aqui pela... Eu gostei muito que você falou a questão das informações. Vamos começar pela organizacional. Boa. Né? Então, que talvez é o que está doendo tanto para nós, assim, ter desorganizado, né? E pode começar de trás para frente. Essa questão das informações, né? Vamos lá, sim. Como é que eu organizo as minhas... A gente não vai pegar tudo que é 49 aqui, mas eu quero pensar algumas. Vamos pensar alguns dos temas. Como é que a gente se organiza hoje num mundo tão exposto, assim, de informação? E como é que eu faço uma curadoria disso? Ó, primeiro provérbio, Provérbios 13, verso 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Então esse é um provérbio que fala sobre o valor de você reunir informações, usar informações. Os sábios, eles agem baseado em informação. Esse é o princípio de toda a ciência moderna, né? É o princípio das principais pesquisas de qualquer área do conhecimento humano na atualidade. Baseado em evidências, é uma expressão, né? Utilizada em papers acadêmicos, em documentos acadêmicos, baseado em evidências. Tá, mas isso aí é um achismo? Tem um viés opinativo? Ou isso daí tem embasamento documental, é baseado em evidência? O provérbio já fala isso há 3.000 anos atrás. Que nós devemos, então, primeiro, entender a importância das informações para a nossa vida. Porque as informações moldam a nossa maneira de pensar, de tomar decisões, explícita e implicitamente. Então, se você é mal informado, ou informado de um modo distorcido, isso gera o que os cientistas chamam também de dissonância cognitiva, que às vezes é usado de um modo banal, essa expressão, simplesmente para chamar alguém de ignorante, né? Então, é o nome chique para falar que alguém é burro. Você é um dissonante cognitivo, né? Você tem capacidades cognitivas tímidas. Então a pessoa dá um jeito de falar. Mas na verdade é isso. É uma distorção da realidade causada por um conjunto muito amplo de informações equivocadas. Então a pessoa, ela tá agindo, ela tem até... Olha que interessante. Bem intencionada. Só que como ela é mal informada, ela vai bem intencionada pro lado errado. E boa intenção também não salva ninguém. Não salva, né? Eu posso, por exemplo, ter um exemplo no direito sobre mal informação. É um direito muito conhecido, um exemplo muito conhecido. O cara tá na casa dele, Douglas, à noite. De repente ele escuta um barulho na janela. E aí ele pensa que é um bandido. Tá na fazenda à noite, ele vai lá e pega uma espingarda e sai batendo bala. E quando ele vê, ele matou o próprio primo dele. Aí a polícia prende ele, você matou. Mas era meu primo, eu não sabia, você matou seu primo. Ah, mas eu não sabia. Ele estava sinceramente errado. Ele não sabia, mas ele é sincero, mas a sinceridade dele não impediu que ele cometesse uma tragédia familiar. Esse é um exemplo clássico em cursos de direito penal, para mostrar que nem sempre a sinceridade é o salvo-conduto, que acho que é outro pecado, que é cultuar a sinceridade e não Cristo. Cristo é que salva, não é a sinceridade que salva. Não é porque eu sou... Você pode ir sinceramente para os 500 dos infernos. Quer dizer, eu tô indo, eu tô bem intencionado, mas nenhum lugar da Bíblia fala que você ser sincero é o suficiente para a sua salvação. Então, olha a importância de ter boas informações. Aí tem alguns princípios, cara, eu vou pontuar algum deles aqui. Primeiro, é armazenar informações úteis. Muitas vezes a gente salva uma coisa legal que veio na internet, isso é legal, mas não basta você salvar coisas na internet. Tenha livros, tenha pastas, tenha documentos. Seja mais intencional no seu trabalho. Por exemplo, nós trabalhamos escrevendo livros, pregamos o evangelho. Então, eu tenho pastas, poxa, essa é uma informação legal, essa é uma ilustração que pode ajudar a explicar tal ponto. Isso é feito de um modo ativo. O tempo inteiro você armazenar uma base bíblica. Uma coisa que eu faço é anotar as pregações que eu estou ouvindo de amigos. Também, sempre. Então eu tenho lá... Sempre. Eu comprei um caderno digital. Anotei a sua sobre cobiça. Eu tenho ela, porque ajuda até a memorizar. Exatamente. Escrever já memoriza, mas você pode ir lá e consultar, né? Eu lembro todas as suas últimas que eu vi. A da cobiça no parlatório. Sim. A outra que eu vi lá no Ticum, sobre Saul, monumento. Por quê? Porque você anota e vai armazenando informação. Isso aí, você tem lá um registro de coisas
Eu falo pra galera assim, imagina você chegar diante de Deus, Deus vai te cobrar falando, eu queria que você tivesse feito tal coisa. Mas eu não sabia. Não, olha aqui, ó, o Davi Lago falou na época. E você cobrar porque não anotou. Não anotou. Confiou na sua memória. O menor lápis é melhor que a memória mais longa. Uau. Né? Porque a gente esquece as coisas. Olha aqui, Provérbios 24, versos 5 e 6 diz assim: o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação. Então, quem tem conhecimento aumenta suas potencialidades, o provérbio diz. Quanto mais informação você tiver, maior o seu potencial. Não acredite em qualquer coisa. A Bíblia também diz isso. Nós temos que ser mais céticos relacionado à informação. Existe um equívoco que é dizer assim, que ceticismo e cristianismo são lados opostos. E não. O cristão, ele é totalmente... Ele só acredita em Cristo. Mais nada ele acredita. Ele é o mais cético de todos. O cristão é o mais cético de todos, é o cristão. Então, Provérbios 14, 15, o inexperiente acredita em qualquer coisa. Né? Tem até piadas com isso. Tem uma formiga tocando saxofone. Nossa, olha a formiga que Deus fez. A pessoa toda ingênua acreditando naquilo. Sua tia te mandando. A tia do WhatsApp, olha aqui, virou até piada. Então, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Então, isso é muito importante. Checa a fonte da informação. Checa 2 vezes. Hoje em dia, não dá pra acreditar nem em áudio que você escuta, porque tem clone de voz, tem clone de vídeo, deepfake. Então, o mesmo princípio... E agora, nesse ano da eleição, vai ser terrível. O mesmo princípio para texto é agora para áudio e vídeo. Fica mais lenta a vida, mas é melhor ser mais lento e prudente do que dar o de aceleradão e se dar mal. Tenha múltiplas fontes de informação. Você precisa ouvir o outro lado, mesmo que você não concorde. Porque isso é um princípio bíblico de inteligência. Então diz assim, na multidão de conselhos há sabedoria. Então você precisa ter uma visão 360 graus de qualquer assunto. Seja para uma pesquisa, seja para arte, para política, para crítica. Poxa, esse crítico não gostou dessa peça de teatro, mas o que aquele outro disse? Poxa, esse teólogo acha isso? Mas eu quero entender o outro lado. O interessante é que a fé cristã, ela nunca nos deixa medrosos para o conhecimento, porque diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, até o fato de você ter 4 evangelhos, né? 4 evangelhos. Hebreus 1:1 diz, né, que aprove a Deus se autorrevelar de várias maneiras. Ele falou de várias vezes, de várias maneiras, de modo supremo em Cristo. Mas 4 evangelhos. E aí a Bíblia tem narrativa, você tem poesia, você tem música, você tem carta, você tem, né? Então, você vê ele utilizando de tudo, de estilos, de velhos e jovens, para que a revelação chegasse. Marcos escreve de um modo mais rápido, né? Lucas já protege mais os médicos, né? Por exemplo, eu acho interessante a diferença que tem, Douglas. Você já reparou na cena da mulher do fluxo de sangue? Quando a mulher diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Marcos não perdoa, né? Ela gastou tudo que tinha com os médicos. E ao invés de melhorar, ela piorava. Os médicos são terríveis. Lucas não fala nada, né? Lucas ele passa, ele pula essa parte, ele pula essa parte. Então é muito legal porque tem as perspectivas diferentes. Isso leva ao próximo ponto. Busque fontes de informação sábias e confiáveis. Lucas diz que para Teófilo, no início do seu evangelho, excelentíssimo Teófilo, eu verifiquei cada informação que eu vou transmitir a partir de agora. Então, informações claras, né? Não escutar insensatos, né? Procure ouvir os 2 lados de um conflito. Isso aqui é um princípio da minha vida. Não é? Ou escutar os 2 lados de um conflito. É fundamental. Não ser afoito em tomar partido de assuntos que você não entende. Não ser precipitado. Porque aí são 2 pecados que podem estar sendo cometidos. Então, o primeiro a apresentar a sua causa, Provérbios 18, 17. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão. Até chegar o outro. Aí, até que chega o outro que vem à frente e questiona. Ele fala, poxa vida, realmente. A gente vê a sabedoria salomônica, a sabedoria de Salomão, de ouvir os 2 lados. Isso é muito importante. Hoje a gente é muito precipitado, muito visceral. Fake news são feitas para você reagir emocionalmente com o fígado e não com o cérebro. Então nós temos que
ter esse zelo. Faz parte do caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Não espalhar informações falsas. Né? Fake news. Provérbios 6, 16 a 17. Né? O falso testemunho é uma marca das pessoas malignas. E a Bíblia diz nesse texto que Deus odeia a língua mentirosa. Ele abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Que língua mentirosa, olhos altivos, né? Mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam a correr para o mal. É um tipo de comportamento, perceba, a pessoa apressada em levar o mal. Tem uma boa notícia que é o evangelho, ela não leva pra ninguém. Chegou uma má notícia. Ele é o anti-evangelista, porque o evangelista é o portador de boas notícias, mas ele não leva nenhuma boa notícia. Chegou, você viu? Então é a pessoa Viu quem caiu? com a boca fofoqueira e o outro tem um ouvido fofoqueiro, né? Não revelar informações sensíveis de outras pessoas. Então essa é outra coisa, a gente recebe uma coisa no WhatsApp, já passa, já encaminha. Uma pessoa de Deus não faz isso, né? É um outro princípio bíblico, ético de lidar com informações. Provérbios 11, 13 diz assim: quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então, você é um pastor. Como pastores, nós escutamos, quantas vezes, Douglas, eu escutei no leito de morte, confidências, né? Pessoas, por exemplo, já idosas, que chegaram e me chamaram no canto, né? Nas últimas, tá terminal, falou: pastor, faz uma oração por mim. E eu não quero ir agora pro túmulo, eu já tive que ouvir. Por favor. E a pessoa abria ali o coração para mim. Já pensou? Coisas que eu vou levar pro túmulo comigo. Por quê? Porque nós não podemos ser pessoas sem ética, pessoas que ferem a confiança. Isso é bíblico, né? Claro, nós estamos falando aqui não de crimes, não de informações, não é nada disso, de encobrir crimes, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de informações sensíveis, íntimas, da vida da pessoa, né? E a Bíblia fala sobre isso, de você não ser um fofoqueiro, um mexeriqueiro, uma pessoa banal, uma pessoa... Jesus, quantas vezes ele chamava as pessoas, né? À parte. Então, não ser bisbilhoteiro, esse é o próximo ponto. Eu gosto demais desse texto aqui. Olha, esse texto é um texto muito atual, Douglas. Esse aqui tem que ser depois um podcast só sobre esse aqui. Olha aqui. Tá. Eclesiastes 7, 21 a 22. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Esse aqui é. Isso daqui é aquela coisa, né? A gente quer saber de tudo, quer observar tudo. Lá atrás, Salomão já entendeu. Olha, não fica tentando saber tudo o que está acontecendo, porque é informação demais para tua mente, para suas emoções, para o seu coração. Você vai pifar. Você vai estar em curto-circuito. Não é saudável. Existe também uma santa ignorância. É coisas que você não precisa saber. Tem coisas que você não precisa ser fofoqueiro. Você já viu gente falando assim: se eu pudesse ter um superpoder, eu queria ler pensamentos. Eu não queria ler. Isso aí é uma maldição. Isso é uma maldição. Isso daí, que você não consegue mais dar um passo. Então, ó, deixa eu dar vamos lá. Isso aqui, e é interessante. É isso que eu tava querendo dizer assim, né? Às vezes a gente fala: não, é importante eu saber orar, e saber jejuar, e ler a Bíblia. Mas uma área da nossa vida como essa, não submetida ao Senhor, hoje em dia, pode ser uma destruição para nós. Você comete um monte de pecados. A santidade passa pelo modo que você lida com informações. Acho que esse aqui é o ponto. A santidade tá aí também. O modo que você recebe uma informação passa para frente, o teu filtro ou não, a tua motivação ou não. Tudo isso Deus conhece, ele examina a nossa vida. E a gente vê, às vezes, igrejas estão passando por grandes dificuldades, estão implodindo, não é porque falta oração e tal, é porque não sabe lidar com informação. Agora, qual, escrevendo aqui, foi uma área, um ponto aqui, que mexeu muito com você e que você gostaria de destacar? Essa informação foi um deles. Aqui nesse ponto, sabe, os espaços foi um dos mais surpreendentes para mim. Você pode ver que ele ficou até grande, página 60. Porque esse de informação... O espaço está dentro ainda do organização. Tá. Esse do informação, por exemplo, não tem lugar nenhum, não existem livros sobre isso ainda. É uma lacuna. Não existe nenhum livro, eu pesquisei, uma vasta pesquisa sobre a ética cristã de lidar com informações. Não existe. Então, esse capítulo é meio que um embrião, uma semente, um primeiro caminho, né? Esse de espaços também. Eu não sei se você sabe, Douglas, os livros mais vendidos nos últimos 20 anos nos Estados Unidos são livros de organização de espaços, né? A Marie Kondo, a arte da arrumação.
Aquela mulher asiática, né? Tem até acho que na Netflix. Né? Aí se tornou um documentário da Netflix. Mas o livro da Marie Kondo, ele foi uma espécie de bomba atômica no mercado editorial nos Estados Unidos. E aí, o que é o livro? A mulher ensina a dobrar a camisa, jogar as fotos que não servem pra nada fora. Ela ensina a organizar a casa, o vaso, né, com princípios de organização. Foram realizados conferências acadêmicas para entender por que vendeu. E uma das coisas que perceberam foi isso. A geração atual nos Estados Unidos de jovens, ela é tão desorganizada, a vida é uma confusão tão grande, que um livro básico de organização, de dobrar a roupa, se tornou um best-seller e um fenômeno cultural, um fenômeno pop, virou documentário, série do Netflix, ela virou uma figura pop, capa das principais revistas dos Estados Unidos. E aí, esse foi um outro ponto que me surpreendeu muito perceber duas coisas. Primeiro, o buraco na reflexão cristã sobre esse assunto, e, em segundo, o tanto de coisas que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Por exemplo, a Bíblia mostra que o nosso mundo interno afeta os nossos espaços e os espaços afetam o nosso mundo interno. Okay. Então tem um conjunto de versos bíblicos que falam sobre isso. Diz que a mulher sábia, Provérbios 24, 3 e 4, constrói a casa com discernimento e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Jesus disse, eu vou para o Pai preparar um lugar, um espaço para vocês. Eu vou arrumar um quarto para vocês. Eu vou arrumar um aposento para vocês. Na casa do meu pai tem muitos quartos e eu tô indo lá arrumar um quarto para vocês. Jesus, ele fala, olha que legal. Então a Bíblia fala sobre a importância de uma casa limpa e saudável, né? A Bíblia fala como que o ambiente organizado, ele muda o nosso senso de humor, ele muda, às vezes, o nosso senso de humor, a nossa depressão, ou o nosso bom estado de ânimo, pode ter a ver com o modo que a gente organiza o lugar. Eu assisti um tempo atrás aí, e duas coisas me chocou, eu e a Val, assim, a gente assistindo, foi aquele documentário que estavam falando sobre os Nardones e o crime e tal da menina, e recentemente também fizeram um sobre a menina que foi sequestrada, ficou lá com o Lindenberg um tempo. Nos dois, os repórteres entram e é desesperador. A situação do lugar, a bagunça. A bagunça da casa, as montanhas de roupa, as coisas sujas. Tem um estudo que a gente menciona. A casa não precisa ser rica ou pobre, ela tem que ser organizada. Crianças que crescem em casas organizadas, elas têm mais autoconfiança, mais autoestima, se organizam melhor o resto da vida. Presta atenção nisso. Você imprime no seu filho ou na sua filha toda uma visão de mundo a partir da organização da casa. E a Bíblia fala sobre isso. Agora, não adianta a sua casa estar arrumada sem a presença de Deus. Exato. Porque Jesus falou que um cara, o demônio saiu da casa dele e foi procurar descanso. Até eu brinco quando eu prego esse texto de Mateus 12, que tem pessoa tão chata que até o diabo tira férias da pessoa, né? Diz que o espírito imundo, Jesus fala, procurou descanso daquela pessoa, né? Cansado. Aí o cara arrumou a casa ficou arrumada e varrida, mas vazia. Sem a presença. Vazia. Aí quando o espírito voltou com 7 espíritos piores. Então a nossa casa tem que ser, os ambientes, a nossa vida cheia da presença de Deus, com a shalom, com a paz de Deus. Jesus fala sobre entrar na casa, no quarto, e orar no quarto. Então o quarto é um lugar de bênção. O quarto é um lugar da presença de Deus, de intimidade com Deus acima de tudo. A Bíblia fala sobre bota fora, Douglas. Eu fiquei surpreso lá em Eclesiastes 3, verso 6. Há tempo de juntar e há tempo de jogar fora. Muitas vezes a gente não joga, o que você falou vai virar um acumulador. O armário tem um monte de roupa que você não usa em bom estado. Você poderia fazer uma doação. Livros que você já leu que não tá te utilizando. Tem gente que tá passando problemas financeiros, faz um bazar. Faz um bazar. Vende essas roupas, vende esses colocar tênis. Pra abençoar a vida de outras pessoas. Tem pessoas que nunca fizeram um inventário. Ela nem sabe o que ela tem. E fica comprando a mesma coisa. E fica comprando a mesma coisa. Então, ter um inventário, às vezes procurar até uma ajuda profissional. Então, eu sei que esse foi um dos capítulos bem diferente. Provérbios 24, 30, 34, eu vou ler bem rapidinho. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, vou cochilar.
Cuidado, né? A miséria vai acabar. Então, ele tá falando de um sujeito que não cuidou do jardim, do muro, deixou tudo de qualquer maneira. Então, cuidado, eu falo de cronograma de limpeza, da família colaborar na casa, concentrar nos espaços, deixar que ar entre. Esse aqui foi surpreendente, Douglas. E posso te Quanto dizer, que a Bíblia tem sobre isso? o tanto que a Bíblia tem sobre isso. Os pertences, né? Sabe uma coisa, e isso aqui eu honro muito a Val, ela tem, assim, essa questão muito forte dentro dela, da organização, né? E ela fala muito disso, assim, quando eu organizo fora, me ajuda na minha organização interna, né? Então, ver as coisas arrumadas, e aí a Val tem um negócio com a questão do cheiro. Então, São aromas, sim. ela compra uns negocinhos lá e põe na tomada e fica o cheirinho ali, e tem um cheiro no quarto, e tem um cheiro... E são coisas que parecem simples, mas é o que você falou, que vai marcando a nossa casa, vai marcando os nossos filhos, né? Isso é fundamental. Esse vai para um outro capítulo lá na frente, que é um capítulo sobre deleite, na página 114. Tem um capítulo sobre deleite, que é dentro da parte da vida mental, né? Então, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida interior tem emoções, pensamentos. E tem também a capacidade disso que você acabou de falar, de curtir a vida, no sentido de cheirar um perfume, né? De aprender a desfrutar do alimento, deleitar. Isso é um dom de Deus na vida da pessoa, né? É um dom de Deus. Tá no Salmo 4, né? Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Olha a pergunta. Tem pessoas que têm tudo e não desfrutam nada, né? E por isso estão eternamente atrás de um happy hour que nunca chega, né? Porque ele tem dinheiro, ele pode fazer viagens, ele tem as coisas, mas ele não desfruta. Ele não consegue desfrutar. Quem faz? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O salmista está dizendo, eu curto muito mais a vida do que esses que estão dizendo que estão curtindo a vida, atrás de curtir a vida, mas no final do dia são tristes. A história do palhaço que está procurando um conselho, o conselho é viver o palhaço que é ele mesmo, né? Mas eu sou esse palhaço que vai apresentar. Vai lá no circo ver o palhaço. Mas eu sou o palhaço. Então, o contentamento é esse aprendizado, né? Paulo fala, eu aprendi a estar satisfeito, contente em toda e qualquer situação. Então, o deleite, eu acho que é uma área da nossa vida que a gente tem que aprender mais nos dias de hoje. O Johnny, né, do Divinamente, ele fala uma coisa legal, que eu nunca tinha parado para reparar, do que significa curtir, né? Que tem a ver com deixar de molho, né? Que é o like, né? É curtido, isso, curtir o couro. Então, o que seria curtir uma coisa? Simão Curtidor. Lá de... Simão Curtidor. Eu tinha uma profissão, ficar curtindo vídeo. É curtidor. E hoje, pra nós, tô passando um vídeo, pum, né? Mas o curtir, a palavra original de curtir, é quando você tem alguma coisa lá que você deixou de molho e tá lá 1, 2, 3, 4, e vai tirando tudo daquilo, né? Então, curtir é demorado, né? Demorado. Curtir precisa ser lento, né? Você curte. O deleite tem a ver com a contemplação, que é um outro capítulo, a contemplação. Então, deleite, agradecer a Deus durante o dia. Em paz eu me deito, logo adormeço. Então, o salmista ora, ele se agradece na hora de dormir. Deus derrama o sol e a chuva. Então, aprender a valorizar, né, os dons de Deus na nossa vida. Se você voltar um capítulo, tem um capítulo sobre contemplação, que fala sobre agora esse fator do tempo. E uma coisa que eu queria falar que ficou muito lindo. Dá uma olhada aqui, Douglas. coloca aqui. Olha que legal, a tipografia e a forma foi organizada, ficou bem leve, bem bacana. Eu acho que o livro já expressa o que está pregando, né? Ô Douglas. Contemplação. Deus, em cada dia da criação, ele viu que aquilo era bom. É um Deus que contemplou a criação, né? Sim. Contemplar, tem até, você que gosta das etimologias, né? No latim é de templum, né? Tem a ver com contemplar, contemplum, né? Tem a ver de estar no templo com a divindade. Tem uma origem, né, no latim, claro, no contexto pagão, mas que é transformado, né, no nosso contexto com uma visão cristã. Então, contemplar. Nós não podemos achar que tudo na vida é rápido. Não é porque o mundo é rápido que nós devemos ser. Não é porque tudo tá
tá um tormento que eu tenho que ser atormentado. Então, praticar a solitude. Jesus ia para lugares solitários. E Jesus tinha uma vida mais apressada que todo mundo. Com uma missão mais complexa que nossa. O evangelho deixa claro. Eu fico muito curioso, assim, naqueles textos que fala assim, ele não tinha tempo nem para comer. Dá a impressão que a multidão ficava de tal maneira em volta de Jesus que ele não tinha como, às vezes ele fala isso, os discípulos ficavam encurralados dentro de uma casa, não tinha para onde ir, não tinha saída de emergência, não tinha como sair pela janela, não tinha o que fazer. Então Jesus tinha esse hábito de ter um tempo com o Pai, de ter um momento de solitude, de contemplar, né? De ter esse momento de um lugar tranquilo. Atos 16, verso 13, Paulo fala assim, que Lucas escreve que Paulo e a equipe procuraram um local apropriado para orar e encontrar à beira de um rio. Eu acho refrescante só de ler e ouvir esse texto. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então hoje em dia tem muitos hábitos, né, das igrejas de ir para um monte, de ir para um lugar. Desde o início a igreja fez isso. É justamente para ter um momento de respirar, literalmente respirar, educar os nossos olhos para contemplar mais. Jesus, ele ensina a olhar para uma planta, para uma flor. E Jesus extrai da beleza de uma única flor um argumento sobre a providência do Senhor, sobre o amor e o cuidado de Deus com a vida e com o mundo, né? Então, ele fala, tá ansioso? Vai olhar pros passarinhos, né? Olhar pros passarinhos, olhar pra flor, contemplar o nascer do sol. Os salmos várias vezes falam do nascer e do pôr do sol. Tem estudos que mostram como que isso até acalma. Tem outras maneiras de fundamentar, mas a Bíblia está falando, né? E a maior promessa que existe em todas as páginas da Bíblia tem a ver com contemplação, que é a visão beatífica, né? A visio Dei, a visão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Toda a retórica da Bíblia, todo o convencimento bíblico aponta, nenhuma promessa na Bíblia é maior do que a promessa que um dia os puros verão a Deus. Está sempre associado com santidade e pureza. Os salvos, remidos, lavados pela graça de Deus, verão a Deus. Hebreus também, né? Hebreus 12, 14, né, Douglas? Busque, pois, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, contemplará ao Senhor. Então, a paz e a santificação. 1 João também vai falar sobre santidade e ver a Deus. Então, contemplar. Eu estava lendo aquele livro, chamado, foi até um amigo em comum nosso que me deu, aquele Sociedade do Cansaço. Sim, do Churran. Nós comentamos no nosso último podcast. Verdade. Sim. E aí ele fala, tem um ponto que, cara, mexeu tanto comigo, que ele fala assim, que a gente acha que a gente evoluiu e agora esse homem evoluído, ele é multitarefa. E aí ele fala assim, não. Ser multitarefa é retroceder, porque é uma habilidade de animais. É uma habilidade das feras. Então, o animal que está no campo ali, ele está comendo e com medo de ser comido. Então, ele precisa prestar atenção na comida e quem está atrás dele, para que ele possa... Então, ele falou assim, então, ele tem que ser multitarefa para sobreviver. E aí ele disse assim, então, sendo multitarefa, ele não tem a capacidade de degustar a comida. Impressionante, né? Ele não tem a capacidade de falar, uau, que saborosa a carne desse animal que eu matei. Ele literalmente não sente o gosto. Não tem nem questão do tempo, né? Não é tem. Só instinto, ele não tem tempo. E o contemplar é só pro ser humano. É pro ser humano, que tem o sopro divino nas suas narinas. E esse tempo nosso tá nos bestializando, né? Bestializando. A gente come e não sente o gosto da comida. Teve uma pessoa que me contou um negócio um dia que eu nunca esqueci. Que tinha um cachorro na família, que o apelido do cachorro virou Tio Joaquim. Aí, mas por que ele disse o Tio Joaquim? Aí eu pensei que ia ser o tio que ia chegar. E chegou um cachorro, né? O Tio Joaquim. Aí, mas o cachorro chama Tio Joaquim. Por que ele chama Tio Joaquim? Porque ele é igual ao Tio Joaquim. Mas como assim? Porque quando ele come, ele só rosna. Ele só come e rosna. Né? Quer dizer, ele come. E quer dizer, o tio era um cara apressado. O tio era assim, que não conversava com ninguém. Então, os próprios sobrinhos falaram: nosso tio não conversa com a gente, não brinca, né? E aí virou o apelido do cachorro, o Tio Joaquim. Então, tem um capítulo sobre alimentação, quando fala da nutrição. Sim, então é corpo, aqui, ó, né? É no corpo. Corporal. Esse aqui fala um pouco sobre esse aspecto também. Uma coisa vai puxando a outra. Vai. Quando diz assim, página 78, agradeça a Deus pelo alimento,
né? A comida não é apenas contar calorias, né? É um presente de Deus, é uma bênção de Deus, né? Universal, né? Para todos. Então, Deus dá alimento a todos os seres vivos. Salmo 136, verso 20. Mas aí, nós devemos saborear os alimentos. Não apenas... Não é uma questão só de... Nós não somos robôs. Olha o que diz Jó 34, verso 3. A língua prova o alimento. Então, aprender a provar. Por que é importante provar o alimento? Protege contra o alimento inseguro. Às vezes você prova... Isso aqui tá com veneno. Isso aqui tá passado. Isso aqui... o hábito de cheirar, provar, saborear a refeição traz benefícios para a digestão. O estômago entra em ação adequadamente quando você está sentindo o cheiro da comida, começa a provar a comida. Isso ajuda o próprio sistema digestivo. E degustar a comida cria memórias felizes, cria momentos felizes. Então, coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Provérbios 24, verso 13. Então, nós não podemos também perder essa dimensão. Essa dimensão que... Tá vendo como que uma coisa está integrada à outra? Quando eu contemplo, eu tenho consciência de Deus até na hora que eu vou comer. Então, eu vou saborear esse alimento. Eu vou agradecer esse alimento. Eu vou olhar para o que eu estou comendo. Eu vou sentir o cheiro. E, às vezes, eu vou até evitar um veneno. Comer uma coisa que não presta, né? Jesus, quando estava na cruz... Essa foi uma das descobertas também, Douglas. Foi muito difícil encontrar, assim... eu queria encontrar uma fundamentação explícita na Bíblia contra alimento ultraprocessado, né? Que são literalmente drogas, né? Que são literalmente drogas. Venenos sutis. Venenos sutis, né? Eu fui lendo sobre isso, né? Minha mãe, ela é formada em gastronomia, começou a me passar umas notícias. Eu comecei a ficar assustado. Eu comecei a ficar assustado. Eu falei, nós estamos dando para os nossos filhos. Aí tudo bem, a Bíblia fala muito sobre a alimentação saudável e tal. Agora, um texto explícito contra veneno. E aí na cruz tem esse texto. Quando eles oferecem um negócio amargo com fel para Jesus, ele cospe aquilo fora, né? Aquele fel. Então, a gente ter uma sensibilidade espiritual em tudo que a gente estiver fazendo, né? Num alimento, numa conversa, no modo de receber uma informação, no modo de contemplar ou não um filme, um quadro, no modo de aproveitar a companhia ou não dos amigos, no modo de reeducar a memória, no modo de organizar o quarto. Alimento é muito espiritual, né? Muito espiritual. Porque, se pensar, não é à toa que a queda é relatada com alimento e as bodas é relatado com a refeição, né? Os verbos do pecado, em Gênesis, né? Quando diz literalmente, ela tomou o fruto e o comeu. Tomou e o comeu. Falam que é um coco, né? Como que você toma e come? Eu sabia que você fala isso. Aí, eu sabia, né? Eu deixei a deixa. Eu deixei a deixa. Não. Aí, quando Jesus chega na ceia, que ele fala... brincadeira, viu? Não é um coco. Gente, espalharem isso. Os judeus falam que era um figo, não é maçã também, que o texto não fala. O texto não fala que era o fruto. Você já viu que a tradição do figo? Não. Porque como o homem e a mulher se vestem de folhas de figueira, então muitos rabinos interpretam nunca que o fruto pegou do mesma árvore. Mas não é maçã. Agora, a pessoa está sentindo muita Branca de Neve, né? E aí tá confundindo. Agora, é legal, porque aí, tomem e comam. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Então há uma redenção. Os atos do pecado se tornam os atos da salvação, o símbolo da salvação. A Bíblia é muito linda, né? Muito porque linda. Eu preguei domingo sobre eu sou o pão da vida. Você até colocou esse texto aqui também. Eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão que veio do céu, que dá a vida. E a primeira vez que aparece pão na Bíblia é em Gênesis 3. Do suor do seu rosto comerá o pão. Comerá o pão. A única vez que aparece suor nos evangelhos é no Getsemane. A única vez que fala, ele suou sangue. Pra quê? Suor do teu rosto. Você vai comer agora o pão. Tem um componente messiânico, profético no texto. Alguém vai suar pra dar o pão da vida. Isso a Bíblia é muito linda, né? A Bíblia é maravilhosa. Ele é o pão vivo. Ele nasce em Belém. E ele é colocado... Casa do pão. E ele é colocado em uma manjedoura. O que é a manjedoura? É o lugar que serve o alimento. Ele é o pão. Ele é um alimento, ele é o trigo, ele é o pão. Sim. Então Jesus é o alimento. O evangelho é uma coisa impressionante, né? Santo Agostinho foi um dos que
fez entre os pais da igreja de um modo muito lindo. Tem um livro chamado A Doutrina Cristã, onde ele explora essas semelhanças de Gênesis com a salvação de um modo impressionante. E é interessante só ainda nessa questão do alimento, é que a gente, por causa da forma que a gente é organizado como igreja, né, que é uma reunião, a maioria das vezes, uma reunião de domingo, todo mundo lá e tal, a gente vai cear, a gente vai partir o pão, a gente dá um pedacinho para cada um copinho desse tamanho e a gente, né, faz. Mas na tradição cristã, isso era feito no meio de uma refeição, né? Sim, era a festa, a festa do ágape. Isso, era chamada, tinha um nome, ágape. Era uma refeição com um monte de comida, e aí ó, no meio era celebrado, então, perfeito, o partir do pão. Então, era uma que era um momento solene, exato. Que era um momento solene. Sim, de memória, exato. Litúrgico. A Epístola de Judas menciona isso falando dos falsos pastores. Cuidado com os falsos mestres, porque eles se infiltram nas festas de fraternidade. Está mencionando o ágape, essa grande ceia que aparece em Lucas, Atos 2 também. Eles partiam pão, eles se dedicavam nas refeições, estava falando, né? E em Corinto, né, os caras saíam com a barriga cheia, embriagados. Então, quer dizer, era bastante comida. Tem uma curiosidade também na palavra saber e sapere e sabor. São a mesma raiz na etimologia no latim. Saber de conhecimento e sabor de provar. Olha só. Então, quando eu provo, eu tenho conhecimento daquele sabor e daquele alimento. Então, o conhecimento e o alimento tem uma linguagem paralela. Por isso que fala do pão, que a gente tem que alimentar do pão. A palavra de Deus é pão, é alimento. Então existe essa assimilação. A gente tem que digerir as palavras, como a gente prova e dirige os alimentos. E vende, né? A Bíblia começa e termina com alimentos e água também. Jesus pede água, né? Disse Jesus, dê-me um pouco de água. João 4, verso 7, para a mulher samaritana. Então hidratar, nutrir. Agora, eu acho muito interessante a gente fazer tudo isso de um modo possível. Exato. Não é fazer isso, porque agora eu tenho que ser. Aqui não é passo a passo, nós não somos robôs, mas a Bíblia apresenta princípios para uma vida abençoada. Tem que ser observado. Princípios no modo de relacionar com as pessoas. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho, só dá pra gente partir pro final, do relacional. Porque aqui é só um gostinho, tá, gente? Porque eu quero muito que você tenha acesso a essa ferramenta. O que eu chamaria isso aqui é de uma interpretação moderna dos livros de Provérbios, do livro de Eclesiastes, dos livros de sabedoria que estão ali para a nossa vida. São princípios que, quando aplicados, gera essa vida abundante que Deus nos prometeu. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Para você ter acesso ao Life Planner do Davi Lago. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E eu acho que seria uma coisa muito legal para fazer em família, fazer com os pequenos grupos da sua igreja. Então, eu vou deixar aqui para você pedir. Mas eu queria que você falasse do relacional. Para matar, então. Um assunto assim que tem o romance e tal. E um assunto que eu acho que é tão importante para nós, que tá muito distorcido, também são amizades, né? Amizade, sim. Fala de romance, né? Aí englobando namoro, noivado, casamento. Fala de família em geral, né? Os deveres familiares em geral, honrar os pais, abençoar os parentes e tal. E tem um capítulo sobre amizades. Provérbios é o principal livro bíblico que examina, né, a questão das amizades. E Jesus, ele vivencia plenamente o que é ser um amigo. Então, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, o que marca uma amizade na Bíblia é a lealdade. O amigo ama em todos os momentos e ele até aprofunda, ele se torna um irmão nos momentos difíceis. O amigo, ele não julga biblicamente precipitadamente, ele espera o outro falar. Não é que ele tá certo, mas ele não vai fazer juízos tão precipitados. Ele vai ouvir com empatia, ele vai acolher a dor daquela pessoa e vai falar o que precisa. Porque como um ferro afia o ferro, um amigo afia o seu companheiro, né? Então, nós precisamos aprender a selecionar e construir amizades. A Bíblia faz uma distinção, Douglas, entre ser amigável e ser amigo. São coisas completamente diferentes. Ser amigável, você não fez mais que a sua obrigação. Você sorrir pra pessoa, não dar um sorriso, uma cara de prisão de ventre, a pessoa não tem senso de humor. Não. Jesus fala que até o pagão cumprimenta, né, uns aos outros. Se vocês estão cumprimentando uns aos outros, o que vocês estão fazendo demais? Quer dizer,
aspectos básicos da relacionalidade, de sorrir, cumprimentar, pois não, saudar, isso faz parte da graça comum, por assim dizer. Agora, um amigo, ele não é só amigável, ele é esse que ama em todo o tempo, que dá provas no curso do tempo de uma lealdade, de uma preocupação real, genuína, sincera. Então, o tempo é importante para amizades, Sim. à luz da palavra. Muitas vezes nós valorizamos pessoas nada a ver. E quem Deus coloca do nosso lado, que realmente gosta por quem nós somos, muitas vezes nós não damos bola, não valorizamos. Eu oro, né, para todos nós, sabe, Douglas? Que Deus nos dê essa sensibilidade, esse discernimento espiritual para recalibrar, às vezes, as nossas expectativas. Porque esse eu tenho visto até agora falando de gabinete pastoral mesmo, de atendimento, como que muitas pessoas começam a falar de problemas e um monte de problema na vida. Eu falo, mas quem que é essa pessoa? Conhece há 3 meses a pessoa e entrou num monte de errado. Tá vendo? Por que você não valoriza pessoas que gostam de você há 30 anos? Que você conhece, que sabe quem é você. Então, a mídia social emociona muito também. As pessoas às vezes conhecem aplicativo, umas loucuras que tem hoje em dia. Então, não deixar os seus amigos no chão. Eu vi uma... Ser um amigo leal. Você falou da gente valorizar as pessoas de perto. Eu vi um palestrante falando sobre esse conceito do guru, né? Sim. E aí vem um guru na sua empresa dar uma palestra e ele dá os 7 princípios e tal. Aí ele falou assim, ó, mas repare, sempre o guru precisa ser de longe. O guru tem que ser de outro estado ou de outro país, de preferência, e falar outra língua, pra ele permanecer o guru. Porque se você conviver com ele, você vai ver que ele não é um guru coisa o negócio ele é uma pessoa normal, né? Igual a gente. E aí a gente fica sempre assim, nossa, o fulano, o pastor tal. E sempre esse pastor tal, ele é longe, ele tá de longe. É sempre muito né? legal. Ele tem que aprender a valorizar os... Tem essa frase, né? É fácil amar a humanidade. Por quê? Porque a palavra humanidade ela é genérica demais. É a humanidade, é o gênero humano. É uma coisa tão ampla que difícil é amar o seu patrão, difícil é amar o seu colega, difícil é amar o cliente, o cunhado, outra pessoa. Aí que é quem você convive. Então, não deixar os seus amigos no chão. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo ajuda o outro a se levantar. Então, a amizade é uma coisa, eu aprendi assim, biblicamente, recíproca, né? É melhor você ter um amigo que vocês se falam uma vez por ano, mas vocês se falam uma vez por ano há 50 anos, é regular, vai e volta, do que aquela pessoa que você, a cada 10 falas suas, ela responde uma, que é uma relação assimétrica e desproporcional, não é nem amizade. Até às vezes é um conhecido. Então não é você ter amigos imaginários. Amigo é recíproco. Entendeu? É melhor você ter uma pessoa que você fala 4 e ela te devolve 4, 3, do que você ter um que você fala, um exemplo, 80, 100 e a pessoa te fala 2. Ela não é teu amigo. Então, o amigo, você tem que aprender quem são os seus amigos. São pessoas que estão ali, que são recíprocas com você. E eu percebo que essa questão de amigo, a gente também tem que ter uma certa paz com quem Deus está nos dando, né? Às vezes a gente fica nessa ideia, eu queria que o fulano, e Deus está te dando amigos dando aqui. Pessoas. E a Bíblia fala também muito de pessoas que nós temos que evitar. Nós devemos amar todas as pessoas, mas explicitamente devemos tomar cuidado com alguns tipos de pessoas. Jesus falou sobre isso. Não dê pérola aos porcos, não jogue o que é sagrado aos cães. Jesus explicou sobre relacionamentos. Paulo fala isso para Timóteo. Olha, cuidado com Alexandre o Ferreiro. Ele causou muito mal. Então tem pessoas que você tem que ter cautela. Faz parte dessa sabedoria. Então, por exemplo, não ser próximo de gente muito mal-humorada o tempo inteiro. Não se associe com quem vive de mau humor. Não tô falando de um mau dia, de um dia difícil. Agora aquela pessoa, a Bíblia fala para você tomar cuidado. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Então, olha a importância de você ser criterioso, não é? Não abuse da hospitalidade dos seus amigos também. Não ser aquela pessoa que vive na casa. Eu acho muito engraçado esse provérbio. Não faça visitas frequentes à casa do seu amigo para que ele não enjoe de você e passe a te odiar. Quer dizer, amigo foi do ódio da amizade pro ódio, do amor pro ódio, porque você não sai da casa da pessoa, não para de falar com a pessoa, não deixa a pessoa respirar. Uma das belezas da amizade é justamente o gap, o buraco
entre, por exemplo, eu tô um nossa amizade, né? eu tô um tempo sem te ver. Então, quando a gente se encontra, é sempre muito legal, porque a gente tem coisas pra contar, como foi, como tá, pra onde vai, a gente conversa. E se eu te mandar uma mensagem? Não é família, a família é quando tá todo dia, é o esposo, o filho. O que separa a família do amigo é justamente não conviver. E a mídia social, só pra não perder o raciocínio, Douglas, a mídia social, às vezes, quebra esse espaço, espaço que é necessário entre as pessoas para que a amizade seja produtiva. Ela passa a ter uma relação familiar com todas as pessoas, só que via tela. Só que virtual, né? Virtual. Então você é exposto às opiniões daquela pessoa o tempo inteiro. Eu não aguento mais. E não aguenta mais. Mas é o que eu tava dizendo assim. Por exemplo, se eu te mandar uma mensagem e você não responder, se demorar, tá tudo bem. Eu vou olhar e falar, o meu amigo tá ocupado com alguma coisa. Porque a relação tá tudo bem. é uma relação de confiança. Exato. Eu te conheço, eu sei quem é você. Então, assim, é uma relação de confiança de anos de amizade. Quantos anos? A gente tem 15, 20 anos de amizade. Exato. Então, eu sei quem é o Douglas. Eu não preciso que fique me explicando. Não, na hora, ele é meu amigo. Cada um tá na sua... qualquer dúvida é só perguntar, né? Porque isso aqui, você quis dizer o quê? Se por acaso tem alguma dúvida, tem liberdade. Muito bom. Então, isso é muito importante, né? Interceder pelos amigos. A Bíblia fala muito sobre orar por amigos. Jesus, Paulo, ele ora. Eu orei, né? por você, pra você se converter. Eu orei por vocês. Jesus orava pelos seus amigos. O diabo tá peneirando. Eu orei por vocês. Né? Jó orou pelos seus amigos. Paulo mencionava os nomes das pessoas nas orações. Então isso faz muito bem, você interceder pelos seus amigos, não abandonar velhas amizades. É tão bonita a amizade na Bíblia que elas atravessam as gerações. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Né? Você vê a lealdade de Davi a Jonatas, indo na Mefibosete, indo nas outras gerações. Então, às vezes, um dia está triste. Sabe qual que é um grande conselho dado por especialistas em psicologia das amizades? É ligar para um velho amigo. Porque, às vezes, se você conversar 5 minutos com um amigo, olha só, muda o teu ambiente. Você lembra quem é você. Você te reposiciona emocionalmente em um dia difícil. Né? E eu passei até a testar isso na vida prática. Muitas vezes é dia difícil, eu ligo para um amigo, ligo para você, ligo para alguém. Só de ouvir a voz, realmente, isso quebra uma distorção que estava ali naquele momento. Quem você é. E a importância de ter um amigo. Né? A importância de ter um amigo. Então, ame os seus amigos, né? A melhor maneira de fazer amigos é sendo um bom amigo, né? Tem gente que quer ter bom amigo, mas não planta. Aí fala de hospitalidade, receber as pessoas. Legal. Fala de ter mentores. E é isso aí, gente, comunicação. O que eu queria encorajar você é que, às vezes, a gente tá tão bem em uma área e a gente ignora outras, né? Às vezes a gente tá ali, nossa vida de oração, fazendo, mas o nosso corpo tá todo ruim, né? Ou às vezes a gente tá aqui se dedicando ao mental, fazendo uma terapia e tal, mas as nossas finanças estão todas quebradas. Então, é um chamado a um raio-x e a olhar o que a Bíblia fala sobre tudo isso. Tem alguns materiais espalhados por aí, principalmente os coaches nessa última temporada mexeram com isso e começaram a falar disso, isso é muito legal, mas e a luz das escrituras, qual a resposta? Então, vai ser uma ferramenta poderosa para te abençoar aí. Life Planner do meu amigo Davi Lago. Vou deixar o link aqui na descrição para você pedir. A Editora Vida fez um trabalho muito legal, parabéns, e que seja uma bela ferramenta para a glória de Deus na vida de muita gente aí. Obrigado, Davi. Esse papo maravilhoso. Eu sempre sou muito abençoado. Provérbios 16, verso 3 diz assim: consagre ao Senhor os seus planos, todos os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Então, o errado não é planejar. O errado é planejar sem Deus. Sim. Tiago vai dizer, olha, não digam, eu vou fazer isso, vou fazer a viagem, fechar o negócio, mudar de cidade. Digam, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Porque o coração do homem faz planos, plural. Mas a resposta vem do Senhor. Então, obrigado, Douglas. Que Deus abençoe todos que estão nos acompanhando. E que nós possamos, então, antes da planilha, o coração. Antes de qualquer coisa, santificar Deus no nosso coração e ver o que o Senhor pode dizer em cada área da nossa vida. Glória a Deus. Encorajar você, organize sua vida. E se essa ferramenta puder te ajudar, vai ser muito legal. Muito legal. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito.
quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Dizascope, é se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.